Começa com a notícia do dia, informação ao vivo. Já está no Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada à casa nesta segunda-feira, depois que a ministra Simone Tebet do Planejamento e Orçamento apresentou os detalhes da LDO. Entre as novidades, salário mínimo de R$ 1.389 para 2024. É o repórter Márcio Fontinelli quem tem os detalhes e conversa agora ao vivo conosco. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Conte pra gente o que a gente precisa saber a respeito dessa notícia, hein? Oi, Milena. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Milena, na coletiva de imprensa na manhã de hoje, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está de acordo com a Constituição Federal, mas que foi necessário alterar alguns pontos dessa lei para que o governo pudesse aumentar os gastos. Sem essas alterações, o governo federal teria R$ 1.870 bilhões para conseguir administrar o país ao longo desse ano. Com as alterações, esse valor subiu para R$ 2.042 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, se o governo federal não conseguisse essa alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo federal teria R$ 24 bilhões para organizar os gastos comuns, ou seja, pagar conta de água e de luz do governo federal. E com isso, os programas sociais seriam prejudicados. Vamos ouvir. Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC o ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, né? Ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil, até ficamos 4 anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números, hoje um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Ainda sobre o orçamento, a Simone Tebet afirmou também que a reforma tributária é essencial para que o governo federal consiga fazer o crescimento econômico do país. Se for aprovada a reforma tributária, o país consegue crescer em até 20% nos próximos anos. Vamos acompanhar. A aprovação da reforma tributária, que começaria a ter impacto fiscal, né, nas contas públicas a partir de 2025, especialmente 25, 26 em diante, nós estamos falando da possibilidade de um crescimento real do PIB, crescimento do país, de quase dobrar o crescimento, se considerarmos o crescimento hoje no Brasil. Esse dado não é meu, nós temos pelo menos dois centros de análises que fazem essa projeção. Uma delas coloca que, com a aprovação da reforma tributária, nós podemos estar falando de um crescimento do PIB em 15 anos na ordem de 20%, ou seja, 1,2% ao ano, lá para a partir de 2025, 2026. Quando nós estamos falando de crescimento do PIB, obviamente isso significa que a relação dívida-PIB cai e cai significativamente. Então, acho que esse é um dado que precisa ser levado em conta quando se faz uma projeção a médio prazo. Nós estamos parando em 2026 em função desta realidade, dessa possível realidade no Brasil. Sobre o salário mínimo, a ministra afirmou também que o governo federal não vai deixar de dar o reajuste no salário mínimo. E essa informação é importante, afinal de contas, os micro e pequenos empresários do país se baseiam com relação ao salário mínimo para o pagamento de funcionários, inclusive o MEI também para conseguir pagar os impostos. Então, ela afirmou que o governo federal, o Palácio do Planalto, não vai deixar de dar esses aumentos, mesmo sem ter um valor definido ainda. Vamos acompanhar de novo. Salário mínimo, nós colocamos apenas aquele determinado pela Constituição, que é o salário mínimo mais atualização de acordo com o IPCA para que não haja perda. É óbvio que não há a menor chance do presidente ano que vem não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha.
É importante esse tipo de informação, Milena, porque isso move a economia do país. De acordo com o investimento que o governo faz no país, de acordo com o que o governo gasta, como é que ele se organiza para manter esses custos, é que o Brasil pode chamar a atenção de investidores internacionais e também conseguir fazer o crescimento econômico, para que os empresários do país também possam investir também e se sentirem mais seguros. Então, o governo federal precisa ter essa responsabilidade com os gastos, justamente para garantir que nosso país consiga crescer economicamente e também, como eu falei antes, garantir os investimentos. Eu volto com você. Com certeza, Márcio Antonelli, muito bem explicado. Muito obrigada, viu? Volte sempre com informações ao vivo desse porte para a gente. Até a próxima.